O estoicismo é isso, é a gente controlar somente o que está sobre o nosso alcance, somente o que podemos controlar e desapegar do que não podemos controlar, tá bom? É isso, um abraço. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Ser Humano em Construção. Hoje eu vou falar de um tema filosófico sobre estoicismo, tá? Que basicamente é a gente identificar o que está e o que não está no nosso controle e não ficar sofrendo por conta disso, tá? Vou começar um pouco sobre a origem do estoicismo. Zenão foi quem iniciou com o estoicismo. Ele era um comerciante famoso, tinha bastante recurso, bastante dinheiro, e em uma de suas viagens a sua embarcação acabou afundando e junto dela estavam todos os seus bens materiais. Então ele perdeu todos os bens materiais, porém ele ficou vivo, então restou-lhe apenas a vida, né? E daí que ele começou essa busca através da racionalidade da mente, tentar entender isso, tentar entender como funcionam as leis da natureza e como a gente pode utilizar isso ao nosso favor e não contra nós, né? Porque assim, o universo ele sempre vai pegar peças na gente e não adianta a gente ficar sofrendo, remoendo, porque não está no nosso controle. Então, se aprofundando um pouco mais nisso, a vida ela é cheia de desafios. Acontecem inúmeras coisas, né? Tem vários intempéries que acontecem no nosso caminho que simplesmente fogem do nosso controle. Então, se não está no nosso controle, por que a gente vai sofrer por aquilo? Né? Foi basicamente isso que ele pensou. Olha, eu perdi todos os meus bens materiais, mas eu não posso fazer nada, eu não vou ficar chorando, sofrendo, me martirizando com pensamentos repetitivos, martirizando aquilo, sabe? Então foi aí que surgiu o estoicismo. Eu vou falar 3 nomes importantes no estoicismo. O primeiro, assim, que eu mais admiro, que é Marco Aurélio. Ele basicamente, ele era o imperador romano e simplesmente ele era o cara, desculpa o termo, mais foda de todas as galáxias, mais foda da Terra. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, todo mundo respeitava ele e simplesmente ele utilizou a filosofia estoica para conduzir o império dele. Então ele foi um dos imperadores mais sábios. Ele tem um diário que ele fazia para ele, chamado Meditações, onde ele colocava aos poucos, né, que, olha, tá tendo uma guerra ali, por exemplo. O que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer determinada coisa. Se eu perdi aquela batalha, ainda tem a guerra, mas se eu perdi aquela batalha, cara, tudo bem, vamos se organizar aqui para vencer a guerra e não ficar se martirizando por ter perdido uma batalha. E se a gente trazer isso para nossa vida, é assim, tem dia que a gente vai perder, entendeu? Só que assim, você não pode ficar sofrendo por conta daquela perda. Você tem que criar uma semente positiva dentro de você e extrair da perda uma possível vitória no futuro. Então, o estoicismo, basicamente, o que eu posso controlar? É a minha mente, são meus pensamentos, é minha atitude, minha coragem, minha força. Isso eu posso controlar. O que eu não posso controlar? Não posso controlar a chuva, não posso controlar o clima, não posso controlar que, infelizmente, alguém vai morrer. Não tem como controlar isso, entendeu? Então você tem que buscar manter sempre sereno dentro de si, com pensamentos razoáveis, buscar a positividade, né? Então esse é um dos caminhos da filosofia. O outro foi Epiteto. Epiteto era um escravo, né? Escravo e aleijado. Então pensa, qualquer pessoa no lugar dele ficaria lá remoendo, ou esperando um benefício do governo, ou esperando que as pessoas ajudem. Olha, não fique esperando isso, entendeu? Você tem que ter atitude em enfrentar as adversidades da vida, né? Com tranquilidade, com sabedoria, com a mente tranquila. Você está no controle da situação e não o inverso. E o outro é Sêneca. Sêneca, ele era um governador, um senador, um advogado muito influente, né, na Roma Antiga. Ele também foi chamado para ser conselheiro do imperador Nero, que já era outro imperador, que era um imperador não tão bom, tão qualificado que nem o Marco Aurélio, não tem nem como comparar. E aí esse imperador Nero convidou Sêneca para ser conselheiro dele, e esse mesmo imperador
condenou Sêneca à morte. Em todos os momentos, Sêneca se manteve tranquilo, utilizando a filosofia estoica. Então, desde o momento que ele foi convidado a ser conselheiro, né, ele manteve a harmonia dentro dele. E até o momento quando ele foi condenado à morte, no seu último suspiro, ele manteve essa mesma harmonia. Porque assim, eu até tinha comentado no vídeo anterior, o mundo interno nosso, só nós podemos controlar esse mundo interno, né? Então, a gente não pode deixar com que o externo, que está totalmente fora do nosso controle, influencie aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. A gente tem que ter sabedoria para lidar com isso. E como nós conseguimos essa sabedoria? Estando no controle do nosso corpo, da nossa mente. Não deixando a nossa mente nos levar, né? Porque a nossa mente, ela sempre procura vícios, ela sempre procura coisas repetitivas. A gente não pode deixar essa energia negativa encrostar na gente, entendeu? A gente tem que falar, olha, eu tô no comando, eu controlo a minha mente, eu controlo minhas ações, eu controlo minha força, minha coragem, e é isso. E o que é externo não depende da gente, não depende o que não depende de você, você não tem que sofrer por isso. Não é que não tem que sofrer, você não precisa sofrer por isso, tá entendendo? Então, a minha esposa acabou de me falar, puta, o Papa morreu, pô, a gente gosta muito, mas assim, é uma lei universal, é a lei da vida, todos nós envelheceremos, todos nós morreremos, entendeu? Então, quanto antes a gente aceitar isso, melhor. E ao invés de ficar sofrendo por envelhecer ou pela morte, por que não fazer diferente? Por que não praticar uma atividade física? Por que não parar de fumar? Por que não buscar coisas que agreguem valor na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória? Entendeu? Porque isso você pode controlar, mas as leis universais não. Entendeu? E agora eu vou trazer 2 exemplos, né, que são até citados por esses filósofos, para a gente refletir, né? O primeiro Vamos entrar num outro assunto, desculpa mudar aqui. Mas lembra seu primeiro emprego? Você recebia lá X valor, você falava, quando eu receber um pouquinho mais, aí eu vou estar satisfeito, vou estar tranquilo. Você recebeu esse pouquinho a mais. Você já recebe 3, 5, 10 vezes mais do que você imaginava que você receberia quando você estava no primeiro emprego. Só que aí a gente vai aumentando o nosso custo de vida, entendeu? E aí a gente sempre acha que precisa ganhar mais, mas na verdade a gente precisa gastar menos, porque a gente já tem o necessário para nossa subsistência. Não nos falta alimento, não nos falta a água, não nos falta nada, né? Mas a gente sempre quer ganhar mais, mais e mais. Então, cara, dá um passinho para trás, mantenha ali seu padrão de vida, respira fundo e segue esse caminho. Um outro exemplo é a nossa casa. A gente tem ainda mais essa sociedade consumista, a gente quer acumular, compra um monte de coisa, compra, e aí a gente acha que a nossa casa tá pequena demais. E quer comprar uma outra casa, quer comprar uma nova casa, acha que o apartamento nunca é o suficiente, mas na verdade a nossa casa tá no tamanho ideal, tá no tamanho que precisa ser, né? A gente precisa ter menos coisas e a gente acaba usando essas coisas porque nós temos ela, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Meu sonho sempre foi ter um PC gamer para jogar e tudo mais, jogar CS, eu gosto muito. E eu consegui isso, eu jogava muito e sempre achei que, cara, não conseguia viver sem, precisava jogar todo dia. Até o momento que simplesmente eu vendi ele e comecei a praticar outra coisa, substituir aquilo por uma outra coisa. E aí eu identifiquei, cara, eu nunca realmente precisei disso. Eu só usava porque eu tinha, entendeu? E para resumir aqui, pra gente finalizar de vez,